Olá, boa tarde, boa tarde. Aqui estamos novamente com mais um abraço virtual, né? Esse encontro, abraço virtual, ele tem acontecido todas as quintas-feiras, né? Ele é uma forma da ONG Abraça a Microcefalia permanecer pertinho das famílias associadas, pertinho dos seus seguidores, tendo em vista que as nossas oficinas quinzenais elas estão suspensas nesse momento de isolamento social, de pandemia. Então, cá estamos nós, virtualmente conectados. E o abraço hoje, né, vai ter a honra, o prazer de bater um papo com o professor Pablo Stouzy. Eu preciso verificar se Pablo já está aqui. Pablo Stouzy, ele que é juiz de direito aqui no estado da Bahia. Ele é membro da Academia Brasileira de Direito Civil, ele também é membro do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, ele é autor de várias obras jurídicas, ele é professor da Faculdade de Direito, ele foi meu professor, né? E muito mais que isso, ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa que ampara, né? E ele disse sim para essa live e cá estamos nós. Ele hoje vai esclarecer, vai nos falar sobre algumas inovações trazidas pela Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse tema é muito importante, esse tema é importante para todo mundo, esse tema é importante para se viver em sociedade, né? E para nós, associadas, para a ONG Abraça a Microcefalia, esse tema é de suma importância, porque nossas crianças, elas estão aí, cuidadas e zeladas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, feita a apresentação, eu vou buscar aqui Pablo Stouzy. Eu vou aceitar, aguardando o mestre entrar. Olá, Lio, tudo bem? Pablo, que felicidade, que Ô, minha felicidade. amiga, Tudo ótimo, meu amigo, tudo ótimo. Viu? que honra para mim Assim, estar aqui hoje. é uma honra para a ONG Abraça a Microcefalia. Assim, antes de mais nada, né, antes de tudo, eu queria dizer assim a você, a gente estava organizando o calendário das lives, e muitas lives falando sobre saúde, sobre a pandemia, e a gente falou assim, a gente está precisando de alguma coisa jurídica, né, algo que cuide dos nossos direitos, das nossas crianças. E aí Mila falou assim, vamos falar com o Pablo. Aí a gente falou, Pablo, meu Deus, o seu sim foi imediato. Mila mandou mensagem para você e retornou. Joana falou, ele já aceitou? Liz, e a gente começou a Claro. comentar assim, no grupo de planejamento. Então, Pablo, muito obrigada, né? Obrigada, a ONG agradece pela sua disponibilidade, pela sua empatia, né? Pela possibilidade de dividir aqui essa tela com você, viu? Muito A bem-vindo, honra, muito a honra bem-vindo. a honra é toda minha por estar aqui hoje, porque, assim, não só pelo fato de eu me solidarizar e me identificar com a palavra causa é muito pequena diante do que vocês fazem. Então, assim, para mim, estar aqui é uma honra muito grande. Eu prometo que eu não vou usar juridiquês, vou usar uma linguagem bem fácil. Conversei com Mila, queria mandar um abraço para essa heroína, essa pessoa fantástica que é Mila, querida Mila. Inclusive, quando ela conversou comigo, eu falei-lhe o que eventuais dúvidas envolvendo pensão, vitalícia, isso não é a minha matéria, é direito previdenciário. Eu até sugeri um professor que já me disse que vai aceitar o convite de vocês, Luciano Martinez, para tirar dúvidas do direito previdenciário, porque a minha matéria é outra, você sabe, direito civil, mas o que eu trouxe para vocês aqui, eu acho, Lio, de uma importância muito grande. Então, assim, para mim, estar falando com você, que foi minha aluna brilhante, uma pessoa maravilhosa, uma mãe fantástica,
Então, assim, eu homenageio a todas as mães e pais, me dirigindo a você aqui, agradecendo esse Oh, convite Deus, que eu recebi. obrigada. A gente não Obrigada. sabe, muitas situações que acontecem na vida da gente, a gente não tem como explicar. A gente não tem uma explicação, né? Por que que isso ocorreu assim ou de tal maneira, né? Aí, Isso. assim, né? A live permite que a gente abra o coração da gente, né? Da forma como a É gente uma ONG sente o Abraço, é mundo. uma ONG de coração, é ONG de coração. Abra Pois seu é, coração. na minha visão, sendo bem simples assim, eu acho que antes de vocês, mães e pais, receberem esses anjos, de alguma forma Deus disse assim: olha, eu preciso de ajuda na terra. Eu preciso de pais e mães que têm uma força maior do que outros pais e mães. Como Deus não obriga a nada, nem todo mundo se voluntariou. Mas aqueles que se voluntariaram, vocês, são pessoas que, com certeza, aos olhos de Deus, têm uma luz completamente diferenciada. Como esses anjos também têm uma luz completamente diferenciada. Então, hoje pela manhã, eu dizia uma das minhas filhas que ia fazer essa live, abri a página de vocês, mostrei, né? E a educação que eu dou às minhas filhas é muito simples. Eu digo a elas assim, ó, a gente pode ter corpos diferentes. Meu corpo é diferente do seu, mas a alma é sempre perfeita. É o ensinamento que eu dou às minhas filhas. Então, É, a base desse ensinamento faz com que, na cabecinha delas, quando a sociedade colocar preconceito, é de variada ordem, né? Ela vai dizer, não, não é. tem por que eu ter preconceito, que meu pai me ensinou que dentro de cada um de nós existe uma alma que é perfeita. Então, assim, é a forma como eu educo as minhas filhas. Eu não vou aqui doutrinar ninguém, obviamente, né? Longe disso. Não falo de religião, não falo de política, mas eu estou aqui honrado por estar servindo a vocês aqui, Lil. Ô, Paulo, gratidão é nossa, viu? A honra é nossa. E assim, eu acredito, nós todas da ONG, todas nós mães, nós estamos unidas realmente por um chamado maior, né? É muito além, é crescimento espiritual, é crescimento de alma mesmo. É caminho para um mundo melhor e que o cara lá de cima sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo, eu confio piamente nisso. É, com certeza. E eu acho que assim que é um merecimento tão grande ter uma criança na condição das nossas crianças, né? Elas também têm amor o tempo inteiro. Elas Não, com não, certeza. Com certeza. E o elas são fonte de paz, fonte de amor, força motriz que nos faz buscar, nos faz querer crescer, melhorar, né? E viver todo mundo num mundo melhor. com Eu certeza. gosto, mas assim, só o amor constrói, Com né? E o que a certeza. gente faz é construir pelo amor com amor. Com certeza. É isso aí. E o que eu venho trazer a vocês, de forma assim bem clara, bem tranquila, eu não usarei um discurso jurídico aqui, tá? É dizer o seguinte, nós temos no Brasil uma lei, todos conhecem a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei muito grande, é o que nós chamamos de microsistema, porque não é uma lei pequena, é uma lei que traz um conjunto de normas muito detalhado, muito complexo, em muitas áreas do direito. Então, quando a gente Sim, lê a Lei Brasileira de Inclusão, você tem normas que não só dialogam com o que nós chamamos de parte geral do Código Civil, há normas que dizem respeito ao direito do consumidor, envolvendo a pessoa com deficiência, normas que dizem respeito ao direito penal, envolvendo a pessoa com deficiência, direito do trabalho e por aí vai. Muito bem. Minha ideia é trazer a vocês uma ideia do que essa lei mudou em relação à percepção da pessoa com deficiência no Brasil. Isso é de uma importância, Lio, muito grande. Eu sempre que falo sobre isso em aula, eu lembro às pessoas que, na verdade, a revolução do que aconteceu não veio propriamente com essa lei brasileira de inclusão. A revolução veio antes, quando o Brasil assinou uma convenção internacional chamada Convenção de Nova York. Tá? Então, foi a Convenção de Nova York que, juridicamente, começou a olhar para a pessoa com deficiência de uma forma diferente. E tempos depois veio essa lei brasileira de inclusão. Essa lei, Lio, é tão importante. Eu costumo dizer em aula. As pessoas às vezes fazem assim, mas a lei brasileira de inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei 13.146 de 2015,
professor, interessa mais para quem atua nessa área. A ONG Abraço Microcefalia, a ONG... Se não, negativo. É uma lei que interessa a todos nós, por duas razões. Mesmo que você partisse da ideia de que uma lei brasileira de inclusão só interessaria pessoas com deficiência, todos nós deveríamos nos interessar por ela, porque a família humana é uma só. Não só porque cerca de 24% de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, mas porque a família humana é uma só. Ela é uma só, tá? Mas ao lado disso, esta lei brasileira de inclusão, ela, sendo bem claro aqui para vocês, ela remodelou parte do direito brasileiro. Então, Liu sabe, eu tenho livros publicados, uma boa parte do que eu escrevi meus livros eu tive de reescrever, porque eu achei isso maravilhoso, porque a lei brasileira de inclusão, seguindo a Convenção de Nova York, mudou o direito. Então, escreveu para melhor. Como eu prometi que eu vou ser claro com vocês, veja só, no Brasil, antes da lei brasileira de inclusão e da Convenção de Nova York, a ideia difundida no direito brasileiro era mais ou menos assim. Eu vou tentar ser bem didático. Pessoa com deficiência, eu estou me referindo à deficiência intelectual, deficiência mental, etc. Tá? Pessoa com deficiência é igual a pessoa incapaz. Então, o Brasil sempre partiu da premissa de que as pessoas com deficiência eram incapazes. Sendo incapazes, seria nomeado para ela um curador, quando ela fosse maior, etc. Então, sempre houve uma espécie de rotulação da pessoa com deficiência. Ah, fulano tem deficiência, ele é incapaz. Ah, fulano tem Down, ele é incapaz. Ah, fulano está no espectro autista, ele é incapaz. Fulano, microcefalia, é incapaz. Então, sempre houve uma rotulação no sentido de que pessoa com deficiência é incapaz. Muito bem. A Convenção de Nova York, mudou essa perspectiva. Quando ela consagrou uma norma que ingressou em nosso ordenamento, isso eu não posso explicar porque é muito técnico, mas vou tentar. A Convenção de Nova York, ela ingressou em nosso ordenamento com força de norma constitucional, tá? E a Convenção de Nova York passou a dizer o seguinte, eu me arrepio quando eu digo isso. Eu também. Toda pessoa, seja ela deficiente ou não, ela é legalmente capaz. Então, veja, hoje no Brasil, por conta da Convenção de Nova York e da Lei Brasileira de Inclusão, ninguém pode, juridicamente, chamar o seu filho de incapaz. Não pode. Porque toda pessoa é legalmente capaz, ainda que para atuar na vida social se valha de um curador ou de um apoiador. Então, por exemplo, enquanto seus filhinhos são pequenos, não há necessidade de uma representação, tá? Porque os pais representam os filhos menores, ok. Mas quando os seus filhinhos chegaram aos 18, muito possivelmente é necessário que o juiz emita uma ordem reconhecendo que você passa a ser curador do seu filho. Ok. No passado se dizia, o curador é designado para representar o incapaz. Hoje não se fala mais nisso. Por quê? Porque de acordo com a lei brasileira hoje, vou repetir, toda pessoa ela é legalmente capaz, ainda que para atuar na vida social se valha de um curador ou de um apoiador. É claro que essa mudança, preste atenção nesse ponto, para pessoas que têm uma deficiência mais moderada, por exemplo, uma pessoa com Down, tá? Tem uma deficiência, no exemplo que eu estou figurando, uma deficiência moderada. Ela trabalha, ela tem um emprego, ela tem uma vida social. Essa mudança de paradigma, essa mudança a que me referi ainda há pouco, no sentido de que toda pessoa é legalmente capaz, ainda que para atuar na vida social se vale de um curador, de um apoiador,
Para essa pessoa com Down, claro, essa mudança tem um significado prático maior. Mas quando você está diante de uma pessoa, tá, que tem uma dificuldade maior, uma pessoa com microcefalia ou com paralisia cerebral, essa mudança, alguns dizem, ah, professor, mas essa mudança não vai significar muita coisa. Errado. Errado. Porque eu nunca vou esquecer, Lil, uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. Eu fui abrir um seminário da APAI, da Federação das APAIs do Estado de São Paulo. E eu dizia às pessoas, não se pode mais rotular a pessoa com deficiência como incapaz. Porque, de acordo com a lei brasileira, repito, toda pessoa é legalmente capaz, ainda que para atuar na vida social se valha de um curador, de um apoiador. Artigo 12, item 1 da Convenção de Nova York, artigos 6º e 84 da Lei Brasileira de Inclusão. Eu estou evitando falar os artigos para ficar bem claro. Sim. Aí, às vezes me dizem assim, ah, professor, mas quando a pessoa com deficiência tem uma deficiência muito grave, essa mudança não significou muita coisa. Eu falei, significou. Por quê? Porque o pai, a mãe de uma pessoa com deficiência, ao saber que o Estado brasileiro olha para o seu filho e não o rotula mais como incapaz, isso tem um grande significado. Falar da boca para fora é fácil, mas quando você vive aquela realidade, mesmo que o seu filho tenha uma deficiência mais grave, você saber que o ordenamento jurídico, que a lei brasileira olha para ele e diz assim, olha, você é diferente, mas todas as pessoas são diferentes. Porque cada um tem sua forma de ser. Eu, Estado brasileiro, considero você também legalmente capaz. Ainda que você precise de um curador para se movimentar socialmente, eu não lhe rotulo mais. Isso tem um grande significado para as famílias que têm crianças com deficiência intelectual, mental, num grau mais sério. E aí, alguns dizem assim, ah, professor, mas há pessoas com deficiência, por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral muito grave, ela nem fala. Como é que ela pode ser considerada nesse novo conceito legalmente capaz? Eu respondo a essa pessoa que me diz isso, reproduzindo o que um pai me falou, um procurador da PAI. Ele falou, professor, que mudança importante para nós essa aí, sabe? Significado importante. Meu filho, professor Pablo, tem paralisia cerebral num grau mais severo. Ele já é jovem, ele não fala, ele fica numa cadeira de rodas, mas ele se comunica, professor, comigo todos os dias. Conversamos pelo olhar, nós conversamos profundamente pelo olhar, dialogamos pelo espírito e pelo olhar. Então, como é que você vai ter coragem de me dizer que essa mudança não tem significado? É porque você não vive na pele. E quando eu digo não vive na pele, não é o sofrimento, não, é o amor. Porque a intensidade do amor que une os pais e mães a crianças com deficiência é uma intensidade de amor indescritível. Então eu quero deixar muito claro aqui para vocês, falando como professor, como jurista, como juiz, não se pode mais, se alguém disser a você, ah, porque seu filho é incapaz, educadamente corrija. De acordo com a Convenção de Nova York e com a Lei Brasileira de Inclusão, toda pessoa é legalmente capaz, ainda que para atuar na vida social se valha de um curador, de um apoiador. O problema é que quando eu dava essa aula na universidade, uma aluna que estava vibrando com o que eu dizia, né? Em determinado momento eu vi que o semblante dela ficou meio abatido. Aí eu me aproximei dela, fiz assim, por que você estava entusiasmada com a aula e ficou assim? Ela me falou uma coisa que deve estar na mente de muitas de vocês, mães e pais. A lei é muito bonita. Eu quero ver na prática como é, se ela vai ser aplicada. Acabaram de escrever isso aqui, que na prática é difícil. Pois é, né? Não pensaram nisso? Na hora que essa aluna me disse isso, eu não sei o que me tomou na hora, tá? Alguma coisa assim me tomou. Eu me aproximei dela, olhei no fundo do olho dela, disse assim, uma aluna nova, falei, minha amiga, idade de ser minha filha, né? Porque eu já tenho idade para dizer isso hoje.
Falei assim, ó, Ah, sabe por que essa lei vai pegar? Sabe por quê? Olhei no fundo do olho dela. Porque você vai ser juíza, você vai ser promotora, você vai ser defensora, você vai ser advogada para defender os pais e mães que vivem isso. Vocês têm ideia de para quantas milhares de pessoas eu, como professor, digo isso? Porque eu tenho, ninguém milhares. sabe que eu tenho milhares de alunos. Minha forma de Acesso amplo contribuir demais. é formando essas pessoas. Porque a cultura tem de mudar. A cultura tem de mudar. Né? É uma questão. Porque, veja, é claro que uma lei não muda a realidade como um toque de. Né? Seria fácil, né? A lei muda a realidade do preconceito, do tabu, da ignorância das pessoas. Não muda. Eu acho que a única lei que eu vi mudar comportamento, sabe qual foi? A lei seca. A lei seca e o Código de Trânsito. Porque você que me escuta agora aí, você que é mais maduro, vamos ser honestos. Ninguém usava cinto de segurança na década de 90. Estou mentindo? Um ou outro usava. Não. O que fez você usar cinto de segurança foi a lei, não é? Foi a lei. Mas geralmente a lei não muda o comportamento social. Mas eu espero que a lei brasileira de inclusão, de alguma maneira, mude essa percepção. A lei traz no artigo 88 a previsão de um crime para em face da discriminação envolvendo pessoas com deficiência. Tá? É importante que você saiba. A lei traz um arsenal jurídico. Então, se o seu filho ou filha está sofrendo uma discriminação, existe um tipo específico na lei. Inclusive, existe na lei uma previsão de aumento de pena quando o crime, quando o bullying, quando aquela discriminação, ela é projetada, ela é propagada por meio de comunicação social, de publicação. A pena pode chegar a 5 anos, eu achei até baixa, mas já é alguma coisa. Então, eu estou colocando isso porque se você se depara com uma situação em que você sofreu uma discriminação, você vai ao Ministério Público fazer uma representação. É para fazer. Não é para engolir isso, não é para fazer. Não. É para buscar o apoio da ONG. É claro que essa mudança, obviamente, né, depende de cada um. É aquela coisa assim, né? A lei não vai mudar como um toque de mágica, mas a nossa parte tem de ser feita ali. Então é muito importante que todos entendam. Vamos imaginar que o seu filho chegou aos 18 anos de idade. Você vai ingressar em juízo para que o juiz designe você, Lil, como curadora da sua filha, do seu filhinho. Tá? Lembre-se, o procedimento de interdição, vocês conhecem, todos ouviram falar nele. A interdição é o procedimento por meio do qual você chega à curatela. O juiz designa um curador que vai representar a pessoa com deficiência. Tá claro isso, Lil? Tá claro? Tá claro, Essa claríssimo. curatela será uma curatela de uma pessoa capaz. É uma medida, é um instituto hoje eminentemente assistencial. É como se houvesse uma representação de pessoa capaz. A curatela, ela vai ser designada, ela continua existindo, ela não acabou. A Lei Brasileira de Inclusão, esse é outro mito. É outro mito. Porque a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, acabou com a interdição brasileira. Não, não acabou. Não acabou. A lei não acabou com a interdição. Ela pode existir, mas o tratamento da pessoa com deficiência hoje não é mais naquela perspectiva, Lil, de incapacidade. Eu fui claro até aqui, Lil? Foi claríssimo, Pablo, muito claro, muito didático, como você sempre é, né? Isso é a característica sua, a linguagem de acesso acessível. Eu tenho certeza que quem nos assiste, as famílias, estão compreendendo. E tem muito, o público também tem muita gente aqui da área jurídica nos assistindo. E eu tenho certeza que você está alcançando. Você tocou num ponto, Paulo, que eu acho tão importante, tão essencial, quando você falou com aquela sua aluna, né? É porque você vai mudar o mundo. Eu vivo isso diariamente. Eu sempre digo, o mundo precisa de profissionais que possam ter a capacidade de sentir a dor do outro, né? De se projetar naquela condição, de profissionais que tenham empatia. E, sinceramente, assim, felizmente, eu acho que o mundo está melhorando. Cada vez mais eu percebo profissionais assim.
Eu acho que tem que ter amor. Se não tiver amor, né, vontade de melhorar, de crescer, não está valendo a pena. E eu acho que cada vez mais vale a pena. Eu vou Eu fazer uma percebo isso referência, Lil, aqui aqui. no nosso jurídico, né? Eu percebo isso. Eu vou dar um exemplo prático do que eu estou dizendo aqui, que não é só teoria, não é só retórica. Eu vou comentar, o que eu vou dizer agora, eu vou dizer porque eu já proferi essa sentença há muito tempo e já publiquei. Então não é caso sob julgamento meu mais. Eu condenei uma rede grande de supermercados numa situação muito peculiar. Um senhor consumidor surdo e mudo, ele passou uma situação altamente constrangedora no caixa. Não havia o mínimo preparo no atendimento à pessoa com deficiência. Eu condenei aplicando a Convenção de Nova York e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quer dizer, é o que eu estou dizendo. Não é uma lei para ficar em cima da mesa, não. É para ser aplicada. Agora, como é que ela é aplicada? Se o seu filho sofre a discriminação, você vai ao Ministério Público. Você vai ao Ministério Público, você procura a Defensoria Pública. Em caso de discriminação, o Ministério Público é a porta, para mim, assim, mais imediata. Eles vão saber o que fazer. O sistema hoje, eu vou dar um exemplo. A lei brasileira de inclusão, Lio, tem regras que se preocupam em tratar a pessoa com deficiência como consumidora. Não havia isso. Como consumidora. É um outro olhar. Quer dizer, eu elevo o pensamento a Deus, sabe, Lio? Para que chegue uma época em que no Brasil nós precisemos de leis menos intervencionistas. Como assim, professor? Eu elevo meu pensamento a Deus para que as pessoas mudem. Porque quando as pessoas mudam, precisamos menos da lei, bem menos da lei. Né? Quer dizer, há muitos anos eu viajei com minha esposa, fui na Alemanha, tinha um sonho de conhecer a Alemanha, cheguei lá, e eu sou aquele turista meio medroso. Eu não sou aquele bota a mochila nas costas. Eu sou todo cuidadosinho, né? Aí eu cheguei lá, uma estação de trem na Alemanha grandona, e poxa, eu havia estudado e queria conhecer a cultura. Aí me chamou a atenção. Eu sei que na Europa existem outros problemas, como nos Estados Unidos. Mas nós também temos que aprender com determinadas condutas que eles têm, né? Havia uma placa na estação dizendo assim, a estação de trem toda aberta, grande, né, um frio danado, uma placa dizendo assim, Lio, pode-se fumar aqui. E havia um quadrado no chão pintado. Eu não entendi aquilo. Fui observar os alemães. Eles pintam um quadradinho no chão, tá? Tem muito tempo isso. E botam uma placa, pode fumar aqui. O alemão saía lá de não sei onde, do fim do mundo, para entrar no quadrado pintado e fumar. Quer dizer, é a preocupação com o outro. Com o outro. Olha, eu não quero incomodar o outro. Quer dizer, essa percepção tem de haver. Como é que a gente faz a nossa parte dando o nosso exemplo? Dando o nosso exemplo. A minha parte eu faço como professor, academicamente, formando os meus alunos para entenderem que aquilo que acontece na sua vida, na vida de uma família que tem um anjo desse, uma criança de luz nessa condição, o que acontece em sua vida repercute em toda a sociedade. Porque a sociedade humana é uma só. O fundamento arquetípico é um. É só um. O que repercute o que aconteceu no interior da China, hoje está sendo sentido no Brasil e no norte da América. Porque a sociedade humana é uma só. A pandemia da Covid-19 está demonstrando isso. O que acontece com eles acontece conosco. Exatamente isso, Pablo. Exatamente isso. A gente, né, quem tem uma criança, quem tem um filho com a deficiência, a gente sempre escuta, a gente vive isso lá na ONG. Diversas dificuldades nos enfrentamentos diários, né, no transporte público, no motorista que não para, no motorista que não, no ônibus que não tem o elevador de acesso ao cadeirante, né, da vaga na escola, da falta do acompanhamento, né, do ADI, para acompanhar a criança que tem uma redução severa, né, na sua autonomia, ali no dia a dia, que precisa da troca da fralda, que precisa do apoio na cadeira de rodas, da sustentação do pescoço. Então,
nós vivemos isso diariamente, né? As famílias vivem isso diariamente. Eu queria até abrir um parênteses aqui, você falou assim, busca o Ministério Público e a ONG faz isso, as famílias fazem isso, elas buscam o Ministério Público. E um agradecimento também, a gente tem o apoio da Defensoria Pública da Bahia, Sim, faz um trabalho diretamente lá na belíssimo. ONG, Faz um belíssimo, trabalho lá na belíssimo. ONG. Defensoria tem todo o meu respeito. Todo o meu respeito também. Eles fazem o atendimento mensal lá na ONG. Os defensores vão, os analistas vão, e eles atendem as famílias associadas no dia da oficina, uma vez por mês. Eles fazem. Agora, com o atendimento virtual, permanece. A gente Perfeito. encaminha semanalmente para a defensoria. As Tem de pessoas ligam no fazer. WhatsApp. Não deixem passar. Não Não, a gente não deixa. não deixem passar o preconceito por baixo da porta. Não permitam. Busquem o apoio da ONG, busquem a defensoria, busquem o Ministério Público. Isso é um dever que ultrapassa o limite da família social. Eu sei que não é fácil, mas graças a Deus hoje, vamos lá, colocar os pingos nos is. Vou pegar o exemplo com a violência doméstica, que é outra situação gravíssima. Há 20 ou 30 anos, a situação era pior do que hoje. Porque não havia os canais que existem hoje. Não havia uma Lei Maria da Penha. Eu não estou dizendo com isso que a realidade é perfeita. Está longe de ser perfeita. Mas houve uma melhora. E nossa tarefa é lutar por isso. O caso das escolas, é interessante eu mencionar isso. Antes de a Lei Brasileira de Inclusão, vejam só, antes de a lei entrar em vigor, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino ingressou com ADI, vou traduzir para os amigos que não são da área jurídica, uma ação direta de constitucionalidade, tá? Porque eu sei que há pessoas aqui que não são da área jurídica, por isso que eu estou dizendo. Antes de a Lei Brasileira de Inclusão entrar em vigor, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, claro, na perspectiva deles, eu respeito a posição deles, ingressou com ADI para declarar, para que o Supremo Tribunal Federal declarasse a inconstitucionalidade de uma regra do artigo 28 da Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que dizia que a escola não poderia transferir para a mensalidade dos pais o custo de adaptação de uma criança ou adolescente com deficiência. Essa ação caiu em mãos do grande professor Luiz Edson Fachin, ministro do STF, que indeferiu a liminar, e o Supremo julgou já essa ADI, é a ADI 5357, improcedente. Ou seja, as escolas não podem transferir para a mensalidade escolar o custo na adaptação ou na estrutura mínima necessária para receber uma criança com deficiência ali. Isso é importante pontuar também. Sim. Muito importante, muito importante. Falando também, Pablo, da Lei Brasileira de Inclusão, quando você falou assim, que é visível, você falando, eu fui raciocinando aqui, é visível na prática, né, a mudança para o autista, né, que consegue expressar melhor, né, a sua vontade, para o Down também, que ele consegue, né? E, assim, como a gente não pode minimizar em relação à criança com a deficiência severa, como no caso das nossas crianças, com a síndrome congênita do Zika vírus. Aí você falou um ponto que eu achei importante, daquele pai dá a pai, né? O filho dele comunica com o olhar. E várias mães escreveram aqui, e eu também digo, os nossos filhos, eles se expressam bem, eles se comunicam com o olhar, eles se comunicam com sorriso, se comunicam com suspiro. A minha filha se comunica com suspiro. Quando ela não está bem posicionada, quando a gente então a gente vê no suspiro dela, quando troca de quem está segurando. E eu digo assim, o maior suspiro é quando vem para o meu colo. É o suspiro melhor dela. Tá vendo que maravilha isso? Tá vendo que maravilha, Lil? Tá vendo como não tem? Por que eu vou chamar a sua filha de incapaz? Eu não vou chamá-la de... Vamos... abaixo esse rótulo, abaixo. Isso. Vamos nos desapegar daquele conceito antigo de capacidade civil, porque é até um detalhe interessante, Lil. Fred Didier, que você conhece, foi nosso amigo e irmão, né? Fred, eu conversando com o Fred sobre essa lei
né? Eu escrevi sobre essa lei, você sabe, faz parte do direito civil, em grande parte, digamos assim. Fred me disse uma coisa interessante, ele falou, Pablito, eu estava tentando explicar para dois amigos meus que são bacharéis que hoje não se pode mais dizer que deficiência gera incapacidade civil, porque o conceito de capacidade mudou. Repetindo, para quem chegou depois. À luz da Convenção de Nova York, artigo 12, item 2, à luz da Lei Brasileira de Inclusão, artigos 6º e 84, toda pessoa, deficiente ou não, é legalmente capaz em perspectiva isonômica. Ponto. É isso aí. Aí Fred me dizendo, Pablo, eu tentando explicar para esses dois amigos meus bacharéis que eles não podiam mais fazer o que se... Olha, a pessoa com deficiência intelectual é incapaz. Mas como é que... Ele dizia, Fred, rapazes, amigos, se desapegue daquele conceito antigo. O desapego é um dos maiores desafios da humanidade. Nesse ponto, eu sempre lembro do meu amado mestre, Paramahansa Yogananda. O mestre dizia o seguinte, eu costumo dizer isso quando eu falo sobre essa lei. Ele dizia o seguinte, não pense você que são suas inspirações brilhantes que conduzem a sua vida. O que conduz e condiciona a sua vida, diz Yogananda, são seus hábitos. Por isso, se você é escravo dos maus hábitos, lute contra eles, porque a sua vida está escravizada. E ele complementa. Um hábito, ele é criado quando há, olha que perfeição a explicação, quando há uma repetição de um padrão comportamental. Então, quando você repete um padrão comportamental, Yogananda diz que é como se criasse um sulco no cérebro. Então, as pessoas criaram um padrão comportamental de identificar a deficiência com incapacidade. Então, a essas pessoas eu digo, mudem, porque o ordenamento jurídico constitucional brasileiro mudou. Deficiência, segundo a lei brasileira, não é mais causa de incapacidade civil. Luciana Tude, um beijo para você, minha amiga querida. Luciana Tude. Ou pessoa que mora no fundo de meu coração aí, a minha reverência. A maior fisioterapeuta da América Latina, cujo irmão é um dos maiores médicos também das Américas, resumindo. São enviados, viu? Pablo também são enviados. A última vez que eu encontrei foi com Luciana Tude ao lado. Exatamente. Exatamente, eu me recordo disso. A última vez que eu te encontrei, você estava com Luciana. Pois é, minha amiga. Pois é, Pablo. Essa mudança é uma mudança. Aí, eu dando uma aula, falando sobre o tema, em outro estado isso, né? Eu falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão, sobre essa mudança de paradigma, aí um cidadão levanta a mão do fundo da sala e me faz a seguinte pergunta. O professor, olha a pergunta, só que eu já sou, minha amiga, eu já sou treinado, entendeu? Eu já sou treinado. Ele fez assim, ô professor, se agora, nessa perspectiva nova, tá? Nessa reconstrução do conceito de capacidade, se não se pode mais dizer que a deficiência é causa de incapacidade civil, então quer dizer, professor, que eu posso agora pegar o meu carro e colocar na vaga reservada a pessoa com deficiência física? A deficiência física, quero abrir parênteses, não gera incapacidade, nunca, mesmo antes, não gerava incapacidade civil. Mas olha a pergunta que ele me fez. Eu parei, olhei para ele, respirei, disse, meu amigo, se fosse defensável a sua tese, no sentido de se retirar um direito que garante a mobilidade às pessoas com algum tipo de restrição motora, sob o argumento dessa reconstrução do conceito de capacidade, é como se você fosse de encontro ao âmago do próprio sistema. E eu complementei ele dizendo, ademais, não só as vagas reservadas continuam existindo, como a lei abre todo um sistema normativo, lá pelo artigo 48, por ali, sobre direito à acessibilidade e mobilidade. Então, existe toda uma organização da lei voltada a se preocupar com isso, que eu sei que a nossa realidade está longe do ideal, mas a lei já nos dá instrumentos de luta.
de luta, Sim, ao menos já nos dá esse instrumento de luta. exatamente, Pablo. Exatamente. Você falou também, Pablo, da interferência, né, de como a Lei Brasileira de Inclusão, toda amparada na Convenção de Nova York, como ela respinga, né, de uma maneira forte, né, no consumo, no direito penal. E isso a gente deve ver muito assim na prática, né, com as pessoas que têm uma autonomia maior, como o autista. Isso. O autismo, o caso do autismo, ele é bem peculiar, porque eu tenho até brincado, eu tenho dito assim, ó, eu profetizo que daqui a alguns anos haverá talvez eu diria assim, um planejamento público específico em relação ao autismo. Por quê? Porque quando você estuda os números do autismo, e eu, quando faço esse estudo, eu costumo ir na base para dar aula, né? Eu vou na base de dados Sim. do CDC norte-americano, do Centro de Controle de Doenças, Estados Unidos. No começo dos anos 2000, o nascimento de uma criança dentro do espectro autista, do TEA, era 1 para tipo 110, 100 e alguma coisa. Hoje o número ele caiu drasticamente. Drasticamente. Então, quer dizer, é claro que a pessoa que está no espectro autista moderado, toda essa mudança é mais sentida na prática. Sim. Mas isso não quer dizer que as mães e os pais que têm filhos em condição mais séria não vão sentir o efeito da lei. Claro que vão. O efeito benéfico da lei. Ô, Lil, essa mudança aqui é uma mudança atitudinal. É uma mudança atitudinal. Quer dizer, são armas que não havia em nosso ordenamento hoje. A lei dá a vocês armas jurídicas. Armas jurídicas. E se você não souber lutar com elas, procure a ONG Abraço Microcefalia, que eles vão ajudar vocês, tá? A usar essas armas. Eu estou olhando aqui, todo mundo falando, Pablo, você é abençoado. Saudade, Pablo. Pablo para presidente, teve aqui no começo. Minha amiga, viu? eu dedico a Deus todo esse carinho, mas de coração aos amigos todos aí, enfim, vamos colocar à disposição para tirar eventuais dúvidas e de logo... Podem escrever as dúvidas. Podem, eu puder tirar eventuais dúvidas. Eu combinei com Mila que eu falaria mais ou menos até aqui para deixar esses 10 minutinhos final para eventuais dúvidas, meus amigos. Os comentários, tem uma pessoa que falou que ela ficava com receio, né? Porque essa lei, ela acaba que, de uma forma atitudinal, como você falou, ela dá capacidade para todas as pessoas, né, que têm a deficiência mental, e que ela ficava com medo de isso, na prática, não implicar em prejuízo, porque ia ser muito difícil. Por exemplo, um jovem que não consegue sozinho se manter e ele ia ser tido como capaz. Foi mais ou menos isso. A pergunta é boa, eu captei a ideia da pergunta. Eu costumo responder a pergunta com a qual eu me deparo com frequência, tá? Eu costumo responder dizendo o seguinte. Deixa eu dar uma imagem aqui para vocês. Se eu, porventura, pegar essa bolinha aqui com Bob Esponja, porque eu sou fã do Bob Esponja aqui, ó. Se eu pegar essa bolinha de beisebol e arremessar num lago de águas calmas, haverá uma repercussão. Pequenas ondas vão se formar, lógico. Se eu pegar uma estrutura maior, digamos que eu pegue um rochedo e lance no mesmo lago de águas calmas, a repercussão é maior. Traduzindo, não há como um sistema tão poderoso como esse, que olha para a autonomia da pessoa com deficiência, sem, repito e registro, sem neutralizar os institutos de proteção, curatela, a nova tomada de decisão apoiada, etc. Não há como, em certos momentos, essa nova lei não ter gerado, digamos, brechas de desproteção. Sim, aconteceu em alguns momentos. Mas é muito importante que nós da área jurídica, sobretudo quem produz, quem escreve, nós encontremos as soluções para essas brechas, sem que isso signifique um retrocesso à grande conquista trazida por essa lei. Tá?
Então, por exemplo, né, argumenta-se que essa lei, no que se refere à possibilidade de se invalidar um contrato celebrado por uma pessoa com deficiência, trouxe alguma desproteção. Porque antes, como ela era considerada incapaz, o contrato que, por exemplo, a pessoa com Down celebrasse já era inválido. Ah, a pessoa com Down é incapaz. Hoje não. Hoje o ordenamento olha para a pessoa com Down e diz assim, olha, toda pessoa é legalmente capaz. Então não se pode querer invalidar um contrato só porque ela tem Down. Seria até preconceituoso isso. Pense comigo. Ah, professor, mas e se ela sofrer um prejuízo? Ah, então vamos encontrar uma solução jurídica que não signifique voltar atrás para reconhecer a pessoa incapaz. É o que nós fizemos. Eu escrevi um texto com 12 páginas e agreguei aos meus livros, dando soluções para isso, apontando soluções, como, por exemplo, porque isso é muito técnico, a aplicação da teoria dos defeitos do negócio, como a lesão e o dolo, mais favoravelmente a ela, invertendo o ônus da prova. Então, eu busquei soluções para resolver o problema sem matar, como diz o ditado, né? Dar o remédio sem matar o paciente. Esse é o nosso dever. Porque essa lei foi uma grande conquista para a sociedade brasileira. Professor, agora entendi. Esclarecido. E se quiser esse texto meu, você pega de graça na página do Jus Navigante, um texto que eu escrevi sobre a pessoa com deficiência e a teoria da invalidade do negócio jurídico. Também questionaram, Pablo, assim, a respeito da aplicação, né, da Lei Brasileira de Inclusão nas escolas públicas. O que a gente comentou aqui, né, tem que buscar, tem que fazer a reclamação, buscar o Ministério Público, buscar a Defensoria Pública, buscar a ONG Abraça a Microcefalia. Exato. A gente encaminha isso direitinho. Nós temos reuniões também mensais no Ministério Público com a equipe que tem a atribuição na saúde, educação, né? Então, a gente tenta sempre participar para minimizar as dificuldades, para minimizar os embates, né, os enfrentamentos, porque já são tantas dificuldades, apesar de toda a beleza, de todo o amor, de todo o dia a dia. Com certeza. Né, é sofrido também, muito sofrido para as famílias. Com certeza. Sofrido. Veja só, o caminho, nesse caso aí, mais firme é o Ministério Público, como vocês fazem. Sim. Mando um abraço, muitos amigos aqui. Franco Ize Sanches, um abraço. Lê o texto, Franco, eu acho que você vai gostar. Eu acho, na minha visão, não geraria insegurança jurídica, porque a teoria dos defeitos já é aplicada assim, de forma horizontal. Eu acho que, na verdade, assim, nesse texto, a pergunta de Franco é interessante, até para eu acrescentar isso. Eu avento 3 possibilidades quando eu analiso a questão do contrato. Eu analiso a possibilidade de a pessoa com deficiência ter um curador que não acompanhou na lavratura do ato, a pessoa com deficiência ter apoiadores e a pessoa com deficiência não ter nem curador nem apoiador. Dê uma olhadinha, Franco, nesse texto. Um abraço para você grande, viu? Fran, é porque eu não sei se eu li direito o nome aqui. Fica um abraço para Franco aí, de coração. Tantos amigos aqui. Amigos e amigas, viu? Amigos e amigas. Também tem um comentário aqui de Maria Lúcia, que é uma voluntária maravilhosa lá da ONG, que ela fala assim, o avanço nos espaços sociais, né, da pessoa com grave comprometimento. Cada vez mais essas pessoas participam da vida social. Né, e é isso que a ONG busca mesmo. Com certeza. Apresentar, mostrar a criança, né, com a deficiência. Mostrar a pessoa portadora da deficiência. Fazer com que a sociedade perceba que todos são iguais e todos fazem parte. Com certeza. Como você falou, da família humana. Exatamente. Da família humana. Eu queria fazer uma correção, porque o Instagram não ajuda, tudo muito pequeno aqui. O nome de minha amiga é Françoise Sanches. Um abraço, Françoise, para você, viu? Também fala assim, uma cadeira de roda era uma prisão. Hoje pensamos de uma forma que a cadeira de rodas é a independência. Né? A cadeira de rodas funciona como as pernas da pessoa. Então, não é uma prisão, é uma liberdade. Ela proporciona liberdade. Com certeza, minha amiga. Com certeza.
Muito obrigada. Pablo, que show, viu? Que maravilha estar Meus com você. amigos, eu só posso Eu estou agradecer sem muito. relógio, eu sei do seu tempo, do seu compromisso, você nos avisou. Eu não tenho noção de quanto tempo falta. Eu agradeço muito o carinho dos amigos aqui. Um abraço, Marcos, Luciano, Lorena também, Lorena Gil. Meus amigos, muito obrigado. Que Deus ilumine a cada um de vocês. Como eu disse no início, eu não tenho nenhuma dúvida de que vocês têm um galardão espiritual muito diferenciado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente não tem muitos fatos que ocorrem na vida, a gente não tem explicação, mas eu creio que no último capítulo de nossas vidas tudo será explicado em algum momento. Mas de algo assim, algo que me inspira, como eu disse no início, né? Quando Deus Pablo saiu. Professor Pablo. Aqui aceitando. Caiu ele, está voltando. Tá aí voltando. me derrubaram aqui, viu? Pronto! Como foi isso? Caiu, voltou. Eu não tenho dúvidas, porque eu dizia a um amigo meu ontem, né? A gente nunca sabe a quem a gente ajuda. Essas almas tão luminosas que vocês têm em suas famílias, a gente não tem ideia de quem nós ajudamos, né? E de quem nos ajuda. Porque de alguma maneira, a percepção que eu tenho é quando a gente, na família, tem alguma questão, vamos colocar assim, alguma questão, alguma situação de vida, né? De alguma maneira, aquilo ali é uma busca nossa, dentro da gente, né? E tem uma... Eu vou encerrar com uma frase que, para mim, tem um significado muito grande, né? Porque, na verdade, assim, ó, as grandes escrituras da humanidade, o Bhagavad Gita é uma grande escritura, e o Bhagavad Gita foi escrito muito antes da Bíblia cristã, e tem muito parecido com a Bíblia cristã, muito. É impressionante. Assim, você olha, pô, meu Deus, é a mesma verdade, porque Deus é um só. Aqui numa live eu posso abrir meu coração, tá? Me permita. Então, assim, ó, eu vou encerrar com um trecho da Bíblia do grande mestre Jesus, que não importa se você tem ou não religião, né? Foi um homem, um filósofo, um pai, foi tudo incrível isso. Imaginar a humanidade sem Cristo não há como. E eu costumo dizer, outra frase que me marcou muito de Yogananda é a seguinte: mesmo que não existisse absolutamente nada depois dessa vida, eu não creio, eu tenho absoluta certeza de que isso aqui é uma viagem, é uma rápida viagem aqui na Terra, mas cada um tem uma forma de pensar. Mas pensem comigo, mesmo que não existisse nada, do outro tem nada, é muito melhor fazer o bem agora na Terra do que viver em sofrimento e fazendo mal para as pessoas. Fazer o bem é melhor. Não importa se você tem uma crença ou não. Mas nesse contexto, Lio, eu me lembro de uma frase que me veio na mente num momento muito especial. É um trecho bíblico em que um dos apóstolos chega ao mestre e olha para uma pessoa, uma criança, um filho que tinha deficiência. Ele tinha deficiência. E pergunta ao mestre, né? De quem é a culpa de ele ser assim? É dele ou dos pais? A resposta do mestre: nem dele, nem dos pais. Assim é, para que seja manifestada a glória e o poder de Deus. Então, cada um interpreta, não merece comentário isso. As verdades divinas devem ser absorvidas pela intuição, que é a janela da alma, apenas isso. Muito obrigado, Lio, pela oportunidade de ter estado aqui, minha amiga, viu? Meu amigo, obrigada a você. Gratidão imensa, imensa por todos esses esclarecimentos, né, transmitidos. Iluminou a gente, nos direciona, nos faz ter mais conhecimento, nos faz poder buscar mais pela nossa causa, né? Então, agradecimento pelos esclarecimentos.
Agradecimento imenso, imenso pela sua disponibilidade. Obrigado, minha amiga. Eu agradeço muito, viu? Eu tenho total noção, Mila tem total noção, Joana tem total noção dos compromissos que você tem, né? Como um juiz de direito, como um professor, doutrinador, escritor, pai, né? Família. Então, assim, o tempo, eu tenho certeza que ele é curto, né? O dia não dá para fazer tudo que você tem para fazer, imagino. Mas, assim, sua disponibilidade, o seu sim, foi tão significativo para a gente. E eu quero dizer, a gente gosta e a gente precisa disso, né? De sim. Do sim pela empatia, do sim pelo amor. Muito, muito obrigada, Pablo. Muito obrigada Obrigado, minha mesmo, amiga. viu? A Agradeço muito. admiração por você só faz crescer, só faz aumentar e só Amém. faz nos deixar felizes. Dedico a Todos Deus nós da isso, ONG querida Lio, viu? estamos Obrigado. felizes por ter você, de coração mesmo, meu amigo. Muito obrigada, viu? Eu Obrigado, minha fui, amiga. assim, privilegiada por ter feito essa live com você. Assim, poderia ter sido Mila, poderia ter sido Joana e caiu para mim. Então, assim, muito obrigada às meninas também, né, por eu estar aqui fazendo essa live com vocês. De coração Obrigado, mesmo. minha O amiga. dia está Dedico a Deus isso diferente, tudo, o viu? dia está feliz, o dia está feliz. Muito obrigada. Deus ilumine que toda essa sua boa vontade reflita, né, retorne para você, para sua família, viu? Como pai, Obrigado, como minha amiga. saúde, como luz, tudo de bom, de coração. Retorne para todos que estão assistindo, viu? Obrigado, minha Muito amiga, viu? obrigada, Um gratidão a beijo, ó. todos, gratidão a todos. Um beijo, meu amigo. Como é que eu salvo essa live? Quando você fechar no Encerrar? xizinho, não, você vai cancelar no xizinho, aí ele vai dar a opção de você gravar no IGTV, no Tá. IGTV. Aí Já você que negócio não erre não, viu? Boa sorte. eu não consegui a última da semana passada, meu Deus. Então, Um aqui está para beijo, mim. amigo. Encerrar. Beijo. Fica com Deus, Tchau. Pablo. Fica com Deus. Paz e luz para vocês. Beijo. E aqui vamos encerrar com muita gratidão mesmo. Que esse sentimento permaneça conosco. Beijos.